Vamos adorar juntos e louvar o nome de Deus nessa manhã, cantando a letra e a música do hino que se encontra no nosso hinário 279. Aqueles que trouxeram seu hinário podem abrir 279. Viver por Cristo. Vamos levantar. Viver por Cristo, a vida verás, servi-lo em amor no mundo
Convido a todos para que em reverência nos ajoelhemos diante do nosso Deus. Eterno Deus e nosso bondoso Pai, é com alegria, com gratidão em nosso coração que mais uma vez comparecemos à Tua presença nesta casa de oração. Aqui estamos nós, vindos de perto e vindos de longe também, de muitos lugares do nosso país e de outros países também. Estamos aqui ajoelhados nesse momento para participando deste culto, louvar o Teu nome, adorar por aquilo que és, aquilo que tens feito, especialmente na vida desses formandos. Aqui estão eles para dizer nessa manhã ao Senhor, muito obrigado. Amanhã receberão o seu diploma, mas antes, hoje, eles vêm à tua presença para manifestar a gratidão do seu coração por tantas bênçãos dadas a eles, bênçãos físicas, materiais, intelectuais, morais, espirituais, de toda sorte, especialmente durante os anos em que aqui estiveram. Bondoso Deus, cada um que aqui está tem suas lutas, suas necessidades, mas nesse momento esquecemos de tudo para Te adorarmos e buscarmos a Tua face. Fica presente conosco, com o Teu Espírito Santo, com os Teus anjos, abençoa a leitura e o estudo da palavra, e a pessoa que escolhesse para dirigir esse estudo para nós, que ele seja ungido pelo céu mais uma vez, e que esta palavra seja uma bênção em nossa vida, nos ajudando a ficarmos firmes ao Teu lado, em nossa caminhada em direção ao Teu reino. Dá-nos, portanto, mais uma vez, o Teu perdão, o Teu poder e a Tua paz, em nome de Cristo Jesus. Amém. No livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 77, temos uma linda declaração. Os dízimos e ofertas dados a Deus são um reconhecimento do direito que Deus tem sobre nós pela criação e pela nossa redenção. Pelo fato de todas as nossas capacidades provirem de Cristo, tais ofertas devem reverter de nós para Ele. Devem lembrar-nos sempre o direito que a Deus confere à nossa redenção, o maior de todos os direitos e que inclui todos os demais. A compreensão do sacrifício feito por nós deve conservar-se viva em nossa mente e exercer sempre influência sobre nossos pensamentos, planos, porque Cristo é com efeito como alguém que está crucificado entre nós. Ao dizimarmos e ofertarmos, neste momento, façamos com alegria e espírito de adoração ao nosso Deus.
É evidente que os nossos visitantes não conhecem a nossa doxologia, que é peculiar aqui da igreja. Então eu pediria que aqueles que são daqui e os formandos que sabem, que nós cantemos com um pouquinho mais de ênfase, para que o nosso culto seja mais bonito. Vamos cantar agora o da oferta. Teu é o poder e toda a glória, Teu é o domínio, o universo e a história. Teus são os dízimos e nossa gratidão. Somos Teus filhos, Teu é o nosso coração. Uma vez mais, estendemos as boas-vindas a todos, um feliz sábado, que todos se sintam muito, muito bem aqui em nossa igreja. Cumprimentamos aqueles que nos acompanham também pela internet, pelo canal executivo da Novo Tempo, que está sendo transmitido, para o qual está sendo transmitida essa programação. Sejam muito bem-vindos. Este final de semana nós estamos vivendo o clímax da vida do UNASP durante o ano. Neste final de semana acontece a realização dos sonhos daqueles que chegaram aqui para, enfim, cumprirem o sonho de terem uma graduação. E hoje nós temos aqui o testemunho desses pastores, futuros pastores, e é um momento muito emocionante para todos nós. Especialmente estendemos as boas-vindas às famílias desse grupo que está aqui à frente. Ninguém mais do que a família, os pais, os familiares, alguns amigos que acompanharam de perto toda a jornada, 4 anos, alguns 5 anos, de muitas lutas, batalhas, às vezes contratempos, mas finalmente chegaram a esse momento tão especial. Eu gostaria de convidar a atenção de toda a igreja para alguns breves comunicados importantes para o bom andamento da programação de hoje e do fim de semana também. Em primeiro lugar, é um comunicado de utilidade pública imediata. Já prevíamos que a igreja estaria superlotada hoje. Eu gostaria de pedir a compreensão daqueles que estão perfilados ali, que esses lugares aqui não serão liberados, porque temos um grupo especial de formandos aqui e eles merecem a distinção dos lugares hoje. Mas eu gostaria de pedir a toda a congregação, existem muitos lugares vazios. Por favor, neste momento, pedimos insistentemente que não se reservem mais lugares. Você que tem um lugar ao seu lado, levante a mão, só para a gente ter uma ideia. Vejam quantos lugares, tenho certeza que dá para todo mundo. Aproveitem agora esse momento. Onde estiver um lugar onde não há uma pessoa, você está convidado gentilmente a sentar. Se houver um livro, uma Bíblia, esse livro, essa Bíblia vai lhe dar a licença para você ocupar esse lugar. Eu tenho certeza disso. Há lugares para todos, estou seguro, você pode ocupar esses lugares. Irmãos, com relação ao funcionamento da escola sabatina, das crianças e adolescentes, conforme já foi anunciado no sábado passado, em função de toda a programação de hoje, do envolvimento de professores e professoras, anunciamos que não teremos a escola sabatina específica para o departamento infantil e também para os adolescentes. Está bem? Hoje nós estamos aqui celebrando este culto de ação de graças pela formatura dos alunos do Seminário de Teologia. Amanhã será a colação de grau. Queremos reforçar o horário deste evento amanhã, que sem dúvida será o ponto culminante de tudo isso aqui. Amanhã às 9 horas da manhã. E eu gostaria de dizer a você que você deverá chegar antes das 9. Certamente a igreja estará superlotada e para o bom andamento da programação vai ser muito bom se todos estiverem aqui pelo menos alguns minutos antes das 9 horas da manhã. Esse é o momento que todo mundo quer registrar, né? Todo mundo trouxe a sua maquininha fotográfica e, enfim, está tirando foto e é o filho, a filha, a família, etc. Eu gostaria da sua atenção para fazer um pedido especial. Durante este culto, não tire mais fotografias fora do seu lugar. Está bem? Ah, mas eu não vou ter o registro. Vai ter o melhor registro. Nós temos aqui alguns profissionais de fotografia que estão trabalhando voluntariamente.
e já combinamos, estão fotografando todas as famílias, todo o público e cada um dos que estão aqui à frente. Essas fotos serão todas disponibilizadas no site da Faculdade de Teologia. Os meninos aqui sabem como encontrá-las. Então você não precisa, e por favor, você não deve levantar do seu lugar para tirar fotografias durante este culto. Agradecemos muito mesmo por sua compreensão nesse sentido. Um último comunicado. Irmãos, hoje à tarde, teremos um programa mais do que especial aqui em nossa igreja. Imagino que todos vocês, se não todos, quase todos, sabem que a Igreja Adventista no Brasil inteiro viveu uma grande campanha de solidariedade chamada Mutirão de Natal. Uma campanha vivida por igrejas espalhadas pelo Brasil inteiro, inclusive a nossa igreja aqui. Tivemos aqui no sábado passado a cerimônia de encerramento do mutirão de Natal da nossa igreja. Celebramos aqui a arrecadação de mais de 50 toneladas de alimentos. Louvamos a Deus por isso. Hoje à tarde será a programação de encerramento do mutirão de Natal nacional. Por isso que nós temos aqui toda a equipe da TV Novo Tempo. A programação será transmitida ao vivo para o canal aberto da Novo Tempo, o canal que está na Sky, com muitas atrações. Teremos aqui, dentre as muitas atrações, vou citar apenas algumas delas: Grupo Novo Tom, cantores da nossa igreja, Jonatas Ferreira, Riane Junqueira, Regina Mota. Teremos o coral de sinos, a presença do Cid Moreira conosco, Celso Freitas, José Douglas da Lora, do Ilho Fabre da Rede Globo. Ainda não temos a confirmação, mas estamos na expectativa de recebermos aqui o Caio, uma celebridade do mundo esportivo e televisivo também. Enfim, hoje, que horas? 5 da tarde, programação do Mutirão de Natal. Todos estão mais do que convidados para estarem conosco nesta programação, que será realmente uma bênção. Uma vez mais, desejamos a todos as boas-vindas, se sintam muito bem. Temos a certeza de que este culto e a programação de todo o final de semana aqui do UNASP será uma bênção na vida de cada um de nós. Que Deus os abençoe. Como louvor congregacional e hino de meditação, vamos cantar juntos nesse momento o hino 523. Aqueles que terminaram e trouxeram, podem abri-lo. E queremos fazer uma homenagem aos formandos. É um hino de missão. Eu creio que esse é um dos últimos sábados onde vocês vão ter uma congregação desse tamanho louvando com vocês. Então vamos cantar dessa missão tão linda, Envio a Ti. Deus falando a todos nós dessa grande missão. Cantemos, assentados mesmos. Envio a Ti aos campos da seara, semear sem honras receber, sofrer por mim ingratidão e escárnio. Contigo estou, terás o meu poder. Envio. Pode ser mais bonito. Isso. Aos olhos cegos que não querem ver, gastar-te até o sangue sem poupar-te. Oh, vai, lembra todo o meu sofrer. Envio a Ti as almas quebrantadas, e por alguém orar, chorar, velar. Vai com fervor o meu Agora que é como o Pai. Como o Pai enviou a mim,
conhecer a seara e os ceifeiros, nosso guia bem seguro, nosso líder inconteste, comandante ele é dos seus guerreiros, dá-nos mais poder para prosseguir, avançando sempre, sem desanimar. O trabalho é muito, há que resistir. Logo, muito em breve, Cristo irá voltar. Nós queremos conquistar ao inimigo. Muitas outras posições daqui pra frente, espalhando o amor de Deus a toda hora, em qualquer preço, atraindo a Cristo corações e mentes. Dá-nos mais poder para prosseguir, avançando sempre, sem desanimar. O trabalho é muito, há que resistir. Logo, muito em breve, Cristo irá voltar. Dá-nos mais poder para prosseguir, avançando sempre, sem desanimar. O trabalho é muito, há que resistir. Logo, muito em breve, Cristo irá voltar. Logo, muito em breve, Cristo irá voltar. Cristo, o lírio do vale, rosa de Saron. Cristo, o meigo e bom pastor, amigo e bom irmão, o Pai na eternidade, Cristo, o grande general,
o Pai de amor eterno, Cristo, o vencedor do mal. Com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Ele é vida, basta crer. É verdade, salvação. Este nome é eficaz, nome igual jamais foi visto. Este nome traz a paz, Cristo. A estrela da manhã, luz que me refaz. Cristo, a água e o pão, o príncipe da paz. Deus forte, conselheiro, Cristo, autor da nossa fé, a pedra de esquina, Cristo, é vida a quem quiser. Vida a quem quiser. Cristo dá o seu perdão. Ele é vida, basta crer. É verdade, salvação. Este nome é eficaz, nome igual jamais foi visto. Este nome traz a paz, com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Ele é vida, basta crer. É verdade, salvação. Este nome é eficaz, nome igual jamais foi visto. Este nome traz a paz, Cristo. Oh, Cristo. Obrigado ao professor Lineu e o grupo do Novo Tom por esta bela música. Bom dia a todos, especialmente a vocês. Bom dia. E obrigado por este convite todo especial. Eu realmente não imaginava, fui pego de surpresa. Já faz 1 ano e meio que nós não temos classes juntos. E eu estava a quase 10.000 quilômetros de distância.
Muito obrigado de coração pela lembrança. Gostaria de iniciar minhas considerações nesta manhã lendo a passagem de Gálatas, capítulo 2, versículos 11 a 14. Epístola de Paulo aos crentes, Gálatas, capítulo 2, versículos 11 a 14. Diz Paulo: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, Pedro comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, Pedro, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas agora os gentios a viverem como judeus? Antioquia era para os cristãos gentílicos o que Jerusalém era para os cristãos judeus. Foi o primeiro e mais importante centro cristão fora dos limites de Israel, depois de Jerusalém. Muitos crentes se refugiaram em Antioquia depois da morte de Estevão, por ocasião daquela perseguição que se levantou em seguida. Foi ali que os discípulos, os seguidores de Jesus, foram pela primeira vez chamados cristãos. E foi dali que Paulo partiu, juntamente com Barnabé, em sua primeira viagem missionária. Durou cerca de 2 anos ou um pouco mais. Ao término da viagem, Paulo retorna para Antioquia e relata para a igreja as maravilhas que Deus havia operado entre os gentios, como Deus estava abrindo as portas da igreja para os gentios. E as notícias chegaram até Jerusalém. E lá em Jerusalém, os irmãos judeus ficaram preocupados. As informações eram um pouco desencontradas. Eles se perguntavam: mas como é que os gentios estão sendo batizados, estão sendo recebidos? Eles estão sendo circuncidados? A circuncisão era tudo para os judeus. E para os judeus cristãos, mesmo depois da morte de Jesus, isto era um assunto inegociável. Pedro, parece que por conta própria, resolve sair de Jerusalém e ir a Antioquia para esclarecer as coisas. Quem era Pedro? Era um dos líderes dentre os apóstolos. Fora Pedro quem estivera na casa de Cornélio por ocasião do recebimento do Espírito pelos gentios, a primeira vez em que gentios, ou seja, não judeus, recebem o Espírito, era Pedro quem estava ali. Pedro entrara na casa daqueles gentios, comera com eles, assentara-se à mesma mesa. Gentios incircuncisos. Algo impensável para um judeu. Mas Pedro vira o dom, a manifestação do dom entre eles. E agora em Antioquia, Pedro fazia o mesmo. Ali estava a comunidade de crentes, alguns eram judeus, mas muitos eram gentios. E Pedro estava com eles, misturava-se a eles, assentava-se com eles à mesa, comia com eles livremente. Mas nem todos estavam satisfeitos com isto. A situação era complexa.
A igreja em Jerusalém não estava pronta para isso. E Tiago, irmão de Jesus, que era o líder dentre os apóstolos neste momento, resolve enviar uma comitiva de pessoas para Antioquia, para averiguar as coisas. Paulo não poupa elogios a esse grupo. No próprio capítulo 2 de Gálatas, um pouco antes, Paulo se refere a eles como falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar, de espionar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzi-los à escravidão. O pior, porém, não foi a presença destes falsos irmãos. O pior foi a atitude de Pedro. Antes, juntava-se aos gentios, assentava-se com eles à mesa, comia com eles. Quando chegaram aqueles irmãos de Jerusalém, Pedro se afastou dos gentios e levou vários irmãos com ele, inclusive o próprio Barnabé, que fora companheiro de viagem de Paulo. Um ato de dissimulação, diz a Bíblia, fingimento, pretendendo ser uma coisa diferente do que eram. Faziam algo, mas quando chegaram alguém de Jerusalém, quando chegaram pessoas de Jerusalém, não, nós não fazemos mais. Para Paulo, era a verdade do Evangelho que estava em jogo. E ele achou que precisava fazer alguma coisa. Diz o texto que nós lemos, que ele repreendeu Pedro face a face e na presença de todos. Foi uma repreensão pública. Quem era Paulo? Ainda relativamente novo na fé. Pouco tempo de serviço. Um passado suspeito, um passado negro. Um evangelho suspeito. Repreendeu a Pedro, o apóstolo Pedro, na presença de todos. Era a verdade do evangelho que estava em jogo. Qual é a imagem de Paulo que fica desse episódio? Íntegro, corajoso, fiel a Deus e ao evangelho, mesmo que tivesse que lidar com Pedro ou com pessoas enviadas por Tiago. O tempo se passou. Quase 10 anos mais tarde. Agora no final de sua terceira viagem missionária, Paulo se envolveu em outro episódio não muito diferente desse que ocorrera em Antioquia. E pelo menos algumas das mesmas pessoas estavam envolvidas novamente. Ele chega em Jerusalém e de novo começam a circular rumores. Agora não era Antioquia, era Jerusalém. Começam a circular rumores. O problema não mais envolvia gentios, porque o concílio que ocorrera alguns anos antes resolveram o problema dos gentios, Atos capítulo 15, mas o problema eram os próprios judeus. Começou a circular em Jerusalém a notícia que Paulo não apenas estava isentando os gentios do cumprimento das leis cerimoniais, mas os próprios judeus. Ele estaria dizendo nas congregações, nas sinagogas, nas congregações, comunidades judaicas espalhadas ao redor do mundo, que nem mesmo os judeus precisavam mais cumprir os ritos cerimoniais da lei. A situação era mais tensa do que na primeira vez, lá em Antioquia. Leiamos o relato, Atos capítulo 21, livro de Atos agora, capítulo 21, versículos 22 a 26. Os irmãos se acercaram de Pedro, de Paulo, entre eles o próprio Tiago, que ainda era o líder da igreja, e lhe disseram o seguinte, Atos 21, 22 em diante. Que se há de fazer, pois, querido Paulo? Certamente os irmãos daqui de Jerusalém saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que nós vamos dizer. Temos uma sugestão para você. Estão aqui entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto.
Toma-os, purifica-te com eles, e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo, guardando a lei. Versículo 26. Então Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento de dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Como disse, cerca de 10 anos haviam se passado desde o episódio em Antioquia. Paulo já não era mais um apóstolo relativamente novo e inexperiente, mas ainda havia muita suspeita em torno de sua pessoa e em torno do evangelho que pregava. E ao se encontrar agora com os líderes da igreja de Jerusalém, incluindo-se Tiago, foi-lhe feita uma sugestão para melhorar a sua imagem e apaziguar a ira dos irmãos judeus. Paulo, existem aqui 4 judeus que fizeram o voto de consagração, naquela época se chamava o voto nazireu. Durante 30 dias, aqueles que fizessem tais votos, só homens podiam fazê-lo, não podiam ingerir bebida forte, não podiam cortar o cabelo e não podiam se contaminar cerimonialmente, especialmente, por exemplo, tocando no corpo de alguma pessoa morta. Ao final dos 30 dias, aquela pessoa tinha que oferecer vários sacrifícios, cortava o seu próprio cabelo, oferecia os cabelos em sacrifícios, e recomendava-se que bons judeus que quisessem mostrar algum tipo de piedade, se juntasse a estes homens, pessoas que fizessem tais votos, e pagassem a despesa necessária. Assim era como se eles também estivessem fazendo o voto. Sugeriram que Paulo assim o fizesse. Ele, afinal de contas, tinha mesmo que se purificar, assim eles pensavam, por causa do contato com os gentios. Inexplicavelmente, Paulo cedeu à pressão. E lá se foi o Paulo íntegro, corajoso e fiel a Deus de Antioquia. Aquele Paulo que chegara ao ponto de repreender o próprio Pedro por se afastar dos gentios, agora estava ele mesmo envolvendo-se em atividades cerimoniais, incluindo-se sacrifícios, tornados nulos pela morte de Cristo, negando o evangelho que ele mesmo pregava. Pouco antes de chegar a Jerusalém, quando Paulo desembarcou em Cesareia, um discípulo chamado Ágabo desceu até Cesareia, onde Paulo estava, e falou: Paulo, você corre o risco de ser preso se você for a Jerusalém, não vá. Os irmãos disseram: Paulo, não vá, ouça o que Ágabo está dizendo. Paulo foi. E aparentemente, ele aceitou essa sugestão para livrar a própria pele. O Paulo forte, destemido de Antioquia, tornara-se o Paulo fraco de Jerusalém. O Paulo que em Antioquia agira com a mais elevada consciência cristã, em Jerusalém, agira agora por mera conveniência, comprometendo a verdade do evangelho que pregava. O Paulo corajoso e íntegro de Antioquia tornara-se o Paulo covarde de Jerusalém. A senhora White, comentando esse episódio no livro Atos dos Apóstolos, diz que tudo isto foi foi fruto da covardia. As palavras dela, fruto da covardia. E ela diz mais, ela diz que Paulo não se achava autorizado por Deus a ceder tanto quanto cedeu. Produto de covardia. Prezados formandos, a história de Paulo nos ensina uma grande lição. A história do Paulo de Jerusalém nos coloca diante de um dos mais graves problemas de nossos dias.
que é a substituição da consciência pela conveniência na hora de escolher o curso de nossas ações. Ou seja, para ser bem simples, falta de integridade. Vivemos num mundo em que predomina o cinismo, uma época em que o que vale é fazer de conta, é sair bem na foto, é agir de maneira politicamente correta. Vivemos numa época em que se buscam os interesses pessoais a qualquer preço, em que os fins justificam os meios. E o ultrapassado é tentar fazer as coisas corretamente. De tanto se multiplicar as nulidades, já dizia Rui Barbosa, haverá um tempo em que os homens desanimarão da virtude, zombarão da honra e terão vergonha de ser honestos. Esse tempo já chegou há muito. E a resposta que ouvimos, especialmente dos adolescentes e mais jovens, é sempre a mesma. Mas qual é o problema? Todo mundo faz. Isso faz-me lembrar de uma das declarações de Voltaire. Nenhum floco de neve numa avalanche jamais se sente responsável pelos estragos. No mundo de hoje, a integridade é uma virtude em extinção. E o máximo que existe parece que são lampejos de integridade, momentos de integridade. Como daquele homem que comprou um lanche para 2 pessoas num restaurante do McDonald's e saiu para fazer o seu piquenique. Ao abrir o pacote, ele encontrou muito mais do que o sanduíche, a batata frita e os nuggets que ele comprara. Ele encontrou um pacote com cerca de $800. Pacote de dinheiro dentro do meu sanduíche, do meu pacote de lanche. Imediatamente ele tomou o carro e retornou ao restaurante para devolver o dinheiro. Enquanto isto, a funcionária do caixa e o gerente estavam já perplexos. O que aconteceu com o pacote de dinheiro que a moça tinha tirado do caixa, colocado dentro de um pacote ao lado do caixa? Sem querer, ela colocou junto do pacote maior, junto com os outros, com o lanche. Quando chega o homem para devolver o dinheiro, o gerente: o senhor é a pessoa mais honesta que eu conheço. O senhor aguarde um momentinho, vamos tirar uma foto e vamos publicar uma matéria no jornal local. Nós vamos pagar. Por favor, não faça isso, disse o homem. Tu está vendo aquela mulher ali? Ela não é a minha esposa. Lampejos, momentos de integridade. Num mundo corroído pela desonestidade, pelo espírito da trapaça, pela fraqueza moral, por segundas intenções, por interesses mesquinhos. Infelizmente, a falta de integridade representa uma ameaça também à igreja e ao ministério adventista. Ou será que nós somos melhores do que Paulo? O fato, porém, de que a falta de integridade representa um problema, uma tendência contemporânea, que dificilmente poderá ser contida, não significa que nós não devamos fazer nada. Em frente ao Museu do Holocausto, em Washington, existe uma placa que diz: não serás uma vítima, não serás um criminoso, acima de tudo, não serás um mero espectador. Não podemos e não devemos apenas cruzar os braços, achando que não há mais nada que possa ser feito. A palavra integridade vem do latim integritas, que significa inteireza, totalidade, integralidade. Daqui veio a palavra integral. A raiz é ínteger, que significa intacto, inteiro, perfeito. Uma pessoa íntegra, portanto, é uma pessoa completa, não dividida. Alguém que o é por dentro e por fora, e não apenas na aparência. Uma pessoa completa e perfeita, quer seja em motivos ou propósitos, quer seja em atitudes.
ou ações. Uma pessoa íntegra, uma pessoa que não age por interesses escusos, que não favorece nem busca favorecimento e que vive acima das pressões sociais e circunstanciais da vida. Uma pessoa íntegra, uma pessoa que age por princípios e que segue fielmente os ditames da sua consciência. E uma consciência santificada e que não tem nada a temer, nada a esconder. Uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, que não compromete o que é correto, que não se desvia do direito, da justiça, da legalidade. Não importam as crises ou as forças que porventura estejam em operação. Uma pessoa íntegra, uma pessoa autêntica, que não se utiliza dos expedientes infames, da lisonja, da hipocrisia e da mera conveniência como meios de crescimento e autoafirmação. Uma pessoa íntegra é uma pessoa que não busca honras humanas, posições ou fama, que não se entrega à ostentação e ao populismo, que não faz questão de aparecer ou estar sob os holofotes, que não deseja ser o astro do dia ou da noite, mas que apenas espalha ao seu redor a influência silenciosa de uma vida santificada e transformada pela graça de Cristo. Mas, como eu disse, é triste constatar que a integridade hoje está em processo de extinção. E não serão poucas as situações no ministério em que vocês, formandos, também serão tentados a trocar a consciência pela conveniência na hora de agir. Não serão poucas as situações em que vocês serão tentados a deixar a integridade de lado e agir por mero interesse pessoal. Serão tentados a agir como o Paulo de Jerusalém e não como o Paulo de Antioquia. Eu gostaria de recapitular algumas dessas situações. Vocês já aprenderam tudo isso nas suas classes. Permita-me recapitular, relembrar algumas delas. No ministério são muitos os relatórios que vocês terão que preencher, os alvos que vocês terão que alcançar. Sejam íntegros, quer os números sejam satisfatórios, quer não. Quer vocês tenham alcançado o alvo de batismo, quer não. Jamais cedam à tentação de inventar números apenas para melhorar a aparência dos relatórios. Jamais cedam à tentação de batizar crianças de pouca idade ou pessoas despreparadas, apenas para receber um tapinha nas costas do presidente no final do ano, ou uma menção honrosa no concílio de pastores. Em alguns lugares ganha-se até terno. Nos anos em que fui distrital, nunca alcancei o meu alvo de batismos. Não sinto nenhum orgulho disso, mas sou grato a Deus por nunca ter batizado uma pessoa despreparada, nem mesmo quando faltava uma única alma para alcançar o meu alvo, que por sinal fui eu mesmo que estabeleci. No ministério, muitas serão as oportunidades em que vocês terão de manusear as finanças da igreja. Jamais cedam à tentação de tomar aquilo que não lhes pertence, nem mesmo com a intenção de repor mais tarde. O dinheiro sempre foi e continua sendo uma das maiores tentações do ser humano. E o amor ao dinheiro, diz Paulo, a raiz de todos os males. Quem ama o dinheiro, diz Salomão, jamais dele se farta. Quantos pastores não são vítimas do uso indevido de seu próprio dinheiro, do dinheiro da igreja, ou de irmãos piedosos e bem-intencionados? Tomem cuidado também com os relatórios de despesa, com os quilômetros a mais, com as notas não muito adequadas.
Eu estou falando de trocados, sabem? Trocados apenas, porque relatórios de despesa não permitem grandes operações. Mas é exatamente nesses poucos trocados que alguns se perdem e acabam comprometendo a vida eterna. Desde a descoberta do Titanic, que afundou em 1912, sua primeira viagem, matando mais de 1.500 pessoas, os pesquisadores passaram a afirmar que não foi um corte profundo no casco que causou o seu afundamento, mas uma série de pequenas rachaduras, pequenas fendas. Até recentemente acreditava-se que o enorme navio afundara porque o choque com o iceberg havia aberto um enorme rombo no casco. O que os cientistas e pesquisadores descobriram em 1997 foi outra coisa. O dano causado pelo choque fora pequeno. E o que causaram o afundamento do navio foram apenas 6 pequenas fendas em alguns compartimentos à prova de água do navio. Pequenas fendas. Prezados formandos, cuidado com as pequenas fendas do seu caráter. Pequenas fendas, invisíveis, a maioria, podem afundar um navio. E um pastor de sucesso também. Sejam fiéis no pouco, assim como no muito. Sejam íntegros no pouco, assim como no muito. Melhor ao pouco com a bênção de Deus, do que o muito com o selo de qualidade do inferno. No ministério, muitas são as oportunidades em que vocês poderão manipular os sentimentos e a confiança dos membros, especialmente as mulheres, as irmãs. Não que elas sejam mais vulneráveis, mas é que quase todos vocês são homens. Nunca se exponham ao perigo. Em situações mais delicadas, sempre vão acompanhados da esposa. Não permitam liberdades. Não alimentem sonhos proibidos, que tendem a corroer internamente a sua força moral, tornando-os mais suscetíveis ao desastre. Não criem situações que possam pôr em risco seu ministério, sua vida familiar e sua consciência individual. Em se tratando do sexo oposto, todo cuidado é pouco. E de vez em quando ouvimos de algum colega de ministério que foi vítima do seu próprio descuido. Alguém me disse certa vez: se eu soubesse como seria difícil encarar o olhar da esposa e dos filhos, dos amigos, dos membros da igreja. Como seria difícil conviver com a dor, o remorso, o sentimento de perda e a consciência culpada. Eu jamais teria feito isto, sequer em pensamentos. O famoso pregador americano do século XIX, Dwight Moody, disse certa vez: pecado, 1 minuto de prazer, uma eternidade de remorso. No ministério, muitas serão as situações de conflito que vocês terão que administrar. Nunca se precipitem, assumindo posições ou partidos que podem se mostrar equivocados ou insustentáveis. Assumam a neutralidade até que vocês tenham pleno conhecimento de causa. Mesmo assim, julguem sempre com cuidado e imparcialidade, sempre visando a harmonia e o bem-estar da igreja. No ministério, muitas serão as situações em que vocês terão de lidar com o pecado, seja nos sermões, seja nos casos de disciplina. Nunca se furtem a essa responsabilidade, mesmo que ela os torne impopulares. Nunca hajam por favoritismo ou preferência pessoal. Sejam claros ao definir o pecado, ao distinguir o certo do errado, e tomem todas as providências necessárias para que o nome e a causa de Cristo não sejam aviltados, não sejam vilipendiados por comportamentos inadequados da parte dos fiéis, sejam eles quem forem.
ricos ou pobres. Nunca se esqueçam, porém, de que o seu objetivo último como pastor é a salvação de almas, e não a purificação da igreja dos supostos pecadores. O teólogo alemão, no tempo da Segunda Guerra, Dietrich Bonhoeffer, disse certa vez: a igreja não é um clube de santos e justos, mas é uma comunidade de pecadores perdoados. No ministério, vocês terão que administrar comissões e tomar votos, visando o bom andamento da igreja ou das coisas de Deus. Nunca imponham a sua opinião, mesmo que vocês possam ter plena consciência de estar corretos. Se for o caso, argumentem, tentem convencer, mostrem o erro ou a verdade, sempre com a máxima educação e respeito, mas nunca forcem a decisão. Isso significa que vocês terão que aprender a ser contrariados às vezes, a dar-se por vencidos, mesmo estando convictos de que sua proposta era melhor, o que nem sempre será verdade. Às vezes, ficamos sabendo de líderes que não sabem perder, que não sabem ser voto vencido, e que se utilizam dos recursos que julgam necessários, o que pode incluir até mesmo o dolo e a mentira, para alcançar os seus interesses e ambições pessoais. Muitas vezes as coisas são tão simples, tão pequenas, que ficamos nos perguntando: de que adianta percorrer céus e terra e mar, proclamando a verdade, anunciando a verdade, se nós falhamos em questões tão pequenas acerca da verdade? No ministério, vocês também se depararão com situações em que conchavos e conluios políticos poderão representar a diferença entre uma promoção e ter que amargar um ano a mais, ou mesmo o resto da carreira, num distrito, ou nesse ou daquele departamento ou função. Infelizmente, o critério de avaliação nem sempre é eficiência ou tempo de serviço. E quantos não são tentados a vender a própria alma por causa de um cargo ou uma posição de influência? E aqui eu gostaria de fazer 2 comentários. Primeiro, nenhuma atividade ministerial é tão nobre como a do pastor de igreja. Nenhuma. Todas as funções são dignas e necessárias. E Deus tem grandes homens, homens de visão e de poder, nas mais diferentes funções de sua igreja. E eu louvo a Deus por isto. Mas nenhuma função é tão nobre como a do pastor de igreja. Nunca se envergonhem, portanto, de ser pastores de igreja. Estejam satisfeitos como pastores de igreja. Não almejem cargos ou posições. Se a igreja, em algum momento, achar que vocês são as pessoas ideais para servir nesta ou naquela função, que assim o seja. Mas sejam felizes, fazendo a mais nobre tarefa jamais concedida a um mortal: ser pastor de igreja. Ponto número 2, segundo comentário: se um dia a igreja os escolher para ocupar uma posição de liderança, lembrem-se de que o líder é o primeiro a servir e não o primeiro a ser servido. Essa é a visão bíblica de liderança. Jesus levantou-se da ceia, cingiu-se com uma toalha e passou a lavar os pés aos discípulos. O líder cristão não espera, ele faz. Não manda, ele dialoga. Não impõe, ele influencia. Não cobra, ele dá o exemplo. O líder cristão não é servido, ele serve, até porque a igreja não é dele, nem nossa. A igreja é de Deus. E nós somos apenas servos do Supremo Pastor. Eu poderia falar
continuar falando, dando outros exemplos. Apenas quis mencionar algumas situações no ministério em que a integridade de vocês será testada. E vocês correrão um sério risco de trocar a consciência pela conveniência, de buscar o interesse próprio, de agir com segundas intenções, de sacrificar princípios em troca de algum benefício, enfim, de imitar o Paulo de Jerusalém, em vez do Paulo de Antioquia. Apenas estou aproveitando este momento para levá-los à reflexão quanto aos valores que têm norteado a sua vida até aqui e que vão norteá-la de hoje em diante. De vez em quando nós nos deparamos com situações que nos levam a uma profunda reflexão quanto à vida. Segundo os estudiosos, o encerramento de um capítulo como a formatura, por exemplo, a superação de alguma crise muito intensa, ou a realização de algum sonho ou propósito longamente acalentado, são todas situações que podem nos levar à reflexão. A outra situação é quando nós mesmos violamos algum princípio básico, causando problemas a nós mesmos ou alguém próximo de nós. Em tais situações nós nos perguntamos: por que estou aqui? Onde quero chegar? O que é que eu desejo para a minha vida? Esses são momentos em que temos que ficar face a face com ninguém mais a não ser nós mesmos. A pergunta que vocês, formandos, têm de responder neste momento é: o que eu vou fazer da minha vida? Nem tanto das outras vidas, mas de vocês mesmos. Por que estou aqui? Porque cheguei até aqui. Onde pretendo chegar? O que pretendo fazer com os talentos que Deus me deu e as oportunidades que eu terei? É importante lembrar, porém, de que da perspectiva cristã, integridade não é sinônimo de perfeição absoluta. Uma pessoa íntegra não é um perfeccionista moral, mas alguém em processo de aperfeiçoamento. Não que não haveremos mais de cometer erros, mas que estamos em processo de cura e restauração daquilo que ainda nos representa um problema. A maior batalha que todos nós temos que travar não é contra o secularismo, não é contra a incredulidade, não são as tentações de fora que nos assediam. A maior batalha é contra o monstro que existe dentro de cada um de nós. E a integridade começa no exato momento em que nós reconhecemos esta realidade. No exato momento em que a encaramos de frente e passamos a cooperar com Deus para que Ele restaure em nós a sua imagem. Gosto muito daquela confissão de Agostinho, quando já na meia idade ele parou para refletir sobre as complexidades de sua vida moral e espiritual. Ele disse: eu me tornei um problema para mim mesmo. Eu me tornei um problema para mim mesmo. O reconhecimento dessa realidade é o primeiro passo para a restauração. Sem ela, nossas supostas conquistas morais não passarão de mera hipocrisia. Afinal de contas, a pessoa verdadeiramente íntegra não é aquela que age corretamente, mas aquela que se preocupa acima de tudo com a motivação por detrás da ação. Limpe primeiro o interior do copo, disse Jesus, para que o seu exterior também fique limpo. Numa de suas máximas, Confúcio declarou: para pôr o mundo em ordem, temos primeiro que pôr a nação em ordem. Para pôr a nação em ordem, temos primeiro que pôr a família em ordem. Para pôr a família em ordem, concluiu Confúcio, temos primeiro que pôr o nosso coração em ordem. Integridade começa pelo coração. Na verdade, integridade começa e termina pelo coração. Porque quando não restar mais nada e mais ninguém, quando os olhares daqueles que nos conhecem não mais estiverem por perto,
quando nossas ações se perderem no silêncio e escuridão, e ninguém aparecer para pedir explicações, ainda assim, nós teremos que encarar a nós mesmos e viver com a lembrança boa, com a imagem boa ou ruim do nosso próprio coração. Durante toda a sua administração, Abraham Lincoln esteve sob enorme pressão, especialmente durante os anos da Guerra Civil Norte-Americana. E embora soubesse que haveria de cometer erros, ele tomou a decisão de nunca comprometer a sua integridade. Tão grande era a sua determinação que uma vez ele declarou: eu desejo conduzir os assuntos desta administração de tal modo que no final, quando eu entregar as rédeas do poder e tiver perdido todos os meus amigos sobre a terra, pelo menos um amigo possa me restar, o amigo que está dentro de mim. Afinal de contas, integridade não é medida por mais nada, cargos, posições, número de amigos. Integridade é medida por uma consciência e um coração limpo diante de Deus. E isso é algo que ninguém poderá jamais tirar de vocês. Jamais. Os homens poderão fazer-lhes mal, prejudicar sua vida e sua carreira, mas jamais serão capazes de tirar do seu coração a sua integridade. O Paulo de Jerusalém comprometeu a sua integridade. Trocou-a pelo que considerou ser mais conveniente naquele momento. Mas o tiro saiu pela culatra. Ele acabou sendo preso, justamente o que ele queria evitar. Acabou sendo preso. Foi levado para Cesareia, onde passou 2 anos atrás das grades. Daí foi enviado para Roma, quase morreu no trajeto, naquele episódio do naufrágio. Chegando em Roma, cidade que ele não conhecia e planejava visitar e evangelizar, ficou mais 2 anos presos, acorrentado a 2 soldados. Um tremendo golpe em seu ministério, quase 5 anos perdidos, por causa de um ato de fraqueza. Mais cedo ou mais tarde, todos nós teremos que arcar com as consequências de nossas ações. No caso de Paulo, isso aconteceu imediatamente. Mas ele teve a chance de repensar sua vida e refazer o seu erro. Pouco antes de sua morte, ao fazer o balanço de sua vida, Paulo exclamou: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, vai me dar naquele dia. No fim, foi o Paulo de Antioquia que prevaleceu, não o de Jerusalém, graças a Deus. Mas não vale a pena arriscar, não vale. Cada ato de falta de integridade, por menor que seja, enfraquece o caráter, debilita a moral e nos torna ainda mais suscetíveis a outros atos e ainda mais vulneráveis ao fracasso espiritual. E aqui estão vocês, no término desta etapa acadêmica. Quero fazer deste um momento de reflexão. Quero que cada um se pergunte a si mesmo: o que eu quero para mim? O que eu vou fazer da minha vida? Onde eu quero chegar? Como me conduzirei de hoje em diante? Entre o Paulo de Antioquia e o de Jerusalém, sigam o exemplo do Paulo de Antioquia. Pedro pode se sentir incomodado com isso.
Os amigos de Tiago poderão se sentir incomodados com isso. O próprio Tiago poderá se incomodar. Mas sigam os ditames da sua consciência, na medida em que esta consciência estiver santificada pelo poder do Espírito. Eu gostaria de lhes contar agora a história deste sermão. Esse sermão tem uma história. Era o mês de setembro. Eu estava na Alemanha e minha esposa me telefona, dizendo que o pastor Emilson acabara de falar com ela, dizendo que vocês haviam sugerido o meu nome para lhes falar nesta manhã. A primeira coisa que a gente faz diante de uma responsabilidade como essa é orar a Deus e pedir para que o Senhor comece a trabalhar. E foi o que eu fiz. Senhor, o que é que tu queres que eu fale? Cerca de 2 semanas depois, eu recebi um e-mail. A mãe de um de vocês no e-mail ela diz assim: meu filho está se formando, pastor. Eu fiquei feliz quando soube que o senhor vai falar e tomei a liberdade de lhe escrever este e-mail. Há uma citação de Ellen White que eu acho um dos textos mais sagrados dela. E esse texto, desde pequeno, eu cito quando eu tenho que falar sobre os valores morais. Eu espero que ele, o meu filho, viva imensamente esse texto todos os dias, como pastor, como um homem separado de Deus. Nosso objetivo aqui na terra é apenas fazer a vontade dele. O texto é esse que está no boletim de vocês, na última página. Educação, página 57. A maior necessidade do mundo é a de homens. Homens que não se comprem nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola ou é o polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Naquele mesmo dia minha esposa liga novamente. Nós conversávamos quase todos os dias. E ela me pergunta: já definiu o assunto? Eu falei: eu acho que já. Eu estava pensando num tema. E hoje eu recebi um e-mail. Eu estava pensando em concluir o meu sermão com uma citação de Ellen White. E hoje eu recebi esta citação num e-mail. Eu acho que eu já defini o tema. Isso foi em setembro. Cheguei de volta ao Brasil na sexta-feira passada e pela primeira vez acessei a Nominata. Pela primeira vez. Vi as fotos de vocês estão todos bonitos lá. Alguns estão até irreconhecíveis. Mas pela primeira vez eu vi o lema de vocês: homens que não se cumprem nem se vendam. Essa é a história desse sermão. Nós vamos ouvir uma música agora. Enquanto esta música estiver sendo cantada, se vocês realmente quiserem ser
homens que não se comprem nem se vendam. Eu não perguntei para as demais mães ou pais aqui presentes, mas eu tenho certeza que este reflete o desejo e a vontade de cada um deles. Posso lhes garantir que é o desejo e a expectativa de toda a igreja para com vocês. Se vocês quiserem ser homens que não se comprem nem se vendam, eu gostaria de vê-los em pé enquanto o quarteto estiver cantando. Vivemos os dias finais, Jesus logo vai retornar. Em meio ao caos, ao ódio e o mal, Deus precisa ver em nós um povo santo. Em meio à descrença total, em meio ao ódio mortal, Deus precisa ter, Deus precisa ver servos fiéis e leais. Corremos demais sem parar, não há nem mais tempo de orar. A vida sem Deus, vazia e fugaz, nos afasta mais e mais do que é certo. Verdade e erro hoje estão tão perto, tão sem distinção. Deus precisa ter, Deus precisa ver homens de retidão, homens que não se comprem nem se vendam, homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo próprio nome, de consciência fiel ao dever, como a bússola o é ao polo. Homens sinceros e humildes, homens de fé e coragem, que sejam firmes no que é reto, ainda que caiam os céus. Homens que queiram a paz, homens que vivam o amor, homens sensíveis à voz do Espírito, e sejam como o Senhor. Amém. 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 Quero fazer uma oração com vocês. Gostaria que vocês se colocassem em pé também. Nosso Deus, nosso Pai, aqui está este grupo de formandos, jovens a quem Tu chamaste para unir-se ao sagrado ministério, jovens a quem Tu guiaste, capacitaste, e que agora aqui estão, concluindo sua jornada acadêmica, recebendo
os louvores por esta vitória e trazendo-te um coração repleto de gratidão e alegria por mais este capítulo que se finda. Senhor, são muitos os desafios que estão diante deles, mas neste momento eles tomaram a decisão de entregar-se inteiramente a Ti, de serem pastores íntegros, retos, puros, tementes a Deus, que se entreguem totalmente à operação do Espírito Santo para o apressamento da Tua volta, para o preparo de um povo, para que logo estejamos todos contigo na eternidade. Bom Pai, abençoa estes jovens. Dá a eles a força e a pureza de que eles precisam para viver num mundo maculado pelo pecado. Dá a eles a integridade moral que eles precisam para continuar sendo luzes por onde quer que passem, influenciando pessoas e atraindo pessoas para o Teu reino. Abençoa os seus familiares. Dá a todos eles a alegria de verem seus filhos como obreiros valorosos nesta causa. Dá a eles a alegria, a certeza de saberem que os seus filhos são homens que não se comprem e nem se vendam. Dá-nos a todos, ó Pai, a Tua graça. Nada merecemos, mas humildemente Te rogamos. Em nome de Jesus, amém. Vem, Senhor.